Pesquisa em astrologia. Que combinação estranha, não é? Para a comunidade acadêmica, não há nada de estranho em se fazer uma pesquisa. O estranho é que o objeto dessa pesquisa seja a astrologia. Afinal, o que haveria de tão importante na astrologia que fizesse ela merecer uma pesquisa, uma investigação, anos de estudo, despesas de dinheiro e de tempo? Já para a comunidade astrológica parece se suceder o inverso, né? O astrólogo sabe o que é astrologia, mas estranha uma pesquisa, ou pelo menos não entende a necessidade e a importância de uma pesquisa. Sobretudo se contarmos com o número de pesquisas feitas na área. Elas são muito poucas, se as compararmos com a enorme produção feita em outras áreas, por exemplo. Mas não há nada de estranho nessa situação, se lembrarmos que nós, astrólogos, pertencemos a uma longa tradição composta por manuais que nos ensinam como colocar certas técnicas em prática. Todo o objetivo e propósito desses manuais é ensinar como empregar certas técnicas, o que nos leva a acreditar que a astrologia seja um conhecimento exclusivamente técnico e prático. Mas esse não me parece o caso, como pretendo demonstrar agora através de alguns exemplos. Há muitos anos atrás, um astrólogo ou uma astróloga, que eu já não me recordo mais quem é, levantou uma questão no seu perfil do Facebook. Ele ou ela se perguntou se todo astrólogo que usava determinado sistema de domificação sabia justificar por que o usava. Essa pergunta sempre me pareceu bastante pertinente. Por quê? Porque há vários sistemas de domificação, há vários sistemas para se calcular as casas astrológicas. De modo que, se você calcula o mapa por um sistema, um planeta se coloca numa casa astrológica. Mas se você calcula o mapa por outro sistema, esse mesmo planeta pode se colocar em outra casa astrológica. E daí, é claro, vem a pergunta final. Em que casa astrológica o planeta se encontra? E essa pergunta sempre me pareceu bastante pertinente, porque ela incita os astrólogos a se perguntarem sobre o que fazem, sobre o sistema de domificação que adotam e colocam em prática. E esse incitamento já é um incitamento à reflexão, já é um incitamento ao estudo e à pesquisa, por mais que ele tenha por objetivo melhorar a leitura de um mapa astrológico, a consulta, a prática clínica. Anos atrás também eu li um artigo do Chris Brennan, um astrólogo americano especializado em astrologia antiga, onde ele procurava explicar os júbilos planetários. Os júbilos planetários, para quem não sabe, são uma espécie de dignidade planetária que diz em que posição os planetas estão mais confortáveis, mas não por signos, e sim por casas. Assim, o Sol se encontra em Júbilo na casa 9 e a Lua se encontra em Júbilo na casa 3. Nesse artigo, o que me chamou a atenção foi o fato do Chris procurar um princípio que explicasse os júbilos através do que ele mesmo chamou de lógica simbólica. É claro que entender o princípio ou a lógica que governa o júbilo irá permitir que a gente empregue ele melhor e, por certo, isso vai melhorar a nossa consulta. Mas entender um princípio demanda reflexão.
demanda estudo. E isso já é uma pesquisa. Por mais que ela tenha por objetivo melhorar a leitura de um mapa astrológico, a nossa prática clínica. Mas vejam só que interessante. Em uma entrevista publicada anos atrás na internet, o astrólogo americano Robert Rand disse, tendo em mente a cosmologia dos neoplatônicos, que a astrologia funciona porque no cosmos há uma alma da mesma maneira que há uma alma em cada um de nós. Para esse astrólogo, como se vê, a filosofia dos neoplatônicos consegue fundamentar e dar uma base à astrologia. E um entendimento como esse exige conhecimento, exige estudo, exige reflexão, que são elementos típicos de uma pesquisa, mas que nesse caso excede e vai muito além da prática astrológica, do âmbito clínico. É claro que se um astrólogo acredita que a filosofia dos neoplatônicos possa explicar a astrologia, o seu discurso vai acabar tendo um teor meio metafísico, filosófico e até mesmo místico. Isso, sem sombra de dúvida, vai impactar na sua consulta, vai influenciar na sua orientação astrológica. Mas entender por que a astrologia funciona e encontrar uma resposta para isso não é um conhecimento de natureza prática. É um conhecimento que visa encontrar um princípio que explique a própria astrologia. E só isso nos mostra o quanto a astrologia é um conhecimento que não se esgota e não se resolve todo no âmbito prático e clínico. Vejamos outro exemplo parecido, mas bem mais remoto. A justificativa que Ptolomeu apresenta no seu Tetrabiblos, escrito no século II da nossa era, para defender a astrologia diante dos seus difamadores. Uma justificativa que ele mesmo chama de filosófica. De acordo com Ptolomeu, quem ama a verdade jamais poderia comparar a astronomia com a astrologia através do critério da precisão e da constância dos resultados. Porque esse é um critério próprio da astronomia e não da astrologia, que se ocupa do mundo físico e material, ou seja, do mundo sujeito a instabilidade e mudanças. E por isso mesmo, de um mundo que não é passível de um conhecimento exato. De acordo com alguns comentadores, a justificativa filosófica que Ptolomeu apresenta é de natureza aristotélica e, de acordo com outros comentadores, ela representa a primeira tentativa de abordar a astrologia de maneira teórica e sistemática, e por isso mesmo de natureza científica. Seja como for, Ptolomeu está, como Robert Rand, procurando dar uma base e uma fundamentação à astrologia. Mas uma fundamentação como essa excede o âmbito prático e clínico, porque ela não se volta para o que se diz para um consulente, mas para o que se diz sobre a própria astrologia. Ela procura encontrar os princípios que expliquem a astrologia, tomando-a como um conhecimento cujo domínio precisa ser melhor compreendido e investigado. O que não pode ser feito sem estudo e sem reflexão, ou seja, sem pesquisa. Por isso, se pretendemos melhorar as nossas consultas, a nossa prática clínica, temos que compreender os princípios e as regras que regem as diversas técnicas astrológicas, o que não pode ser feito sem estudo, sem reflexão
e sem pesquisa. Mas se pretendemos conhecer a própria astrologia, isso é, a natureza do conhecimento que praticamos, temos que proceder do mesmo modo, isso é, temos que conhecer os princípios que a regem e a governam, o que não pode ser feito também sem estudo, sem reflexão e sem pesquisa. Em ambos os casos, temos que erguer a atenção um pouco mais para o alto, compreendendo a partir de então que a astrologia não se esgota e não se realiza somente no âmbito técnico e prático, porque ela também tem um âmbito teórico reflexivo, o âmbito próprio da pesquisa. E essa pesquisa, ela é muito importante que seja feita. Se a gente considerar os enormes avanços da geografia nesses últimos séculos e os debates atuais em torno da ecologia e da interdisciplinaridade, veremos que todos eles têm algo em comum, na medida em que procuram entender o vínculo existente entre o homem e a natureza. Mas a astrologia é o conhecimento que desde sempre se ergueu sobre esse vínculo, e mais ainda, é o conhecimento que leva ao extremo tudo o que se pode dizer a respeito desse vínculo, na medida em que consegue falar da natureza humana a partir da natureza cósmica, o que não é pouco, hein? E é por isso que a astrologia deve ser estudada. Ela é uma chave que abre a nossa compreensão sobre esses laços e vínculos que desde sempre uniram o homem à natureza. E essa é a importância da astrologia. E é por isso que ela deve ser pesquisada, estudada e investigada, seja para melhorar nossas consultas, a nossa prática clínica, seja para compreendê-la em si mesma, como um campo do saber. Porque sem estudos e sem pesquisas, um conhecimento não avança. O futuro mesmo da astrologia depende desse esforço reflexivo, depende de pesquisas. Afinal, a astrologia não é um conhecimento que devemos somente praticar. É um conhecimento sobre o qual temos também que pensar.